Hoje é muito comum as pessoas falarem de sucesso de uma forma muito superficial. Eu gosto de uma frase do Geringer, do Max Geringer, onde ele diz que sucesso tem a ver com sono gostoso, com a satisfação de, depois de ter terminado um dia de negócios, de trabalho, você poder dormir com tranquilidade, tendo a certeza de que você levou para o mercado, seja das vendas, do serviço, seja do que for, você levou honestidade, você levou justiça, você levou para esse ambiente amor. E isso faz com que você retorne para o seu lar, retorne para a sua casa, retorne para o seu ambiente de retomada de forças, certo? De reposição de energia, porque na verdade é isso que o lar deveria ser. Depois de um dia exaustivo, quer de uma das partes ou de mais, dos cônjuges ou dos filhos também, eles ou nós precisamos ter um entendimento que o nosso lar é meio que um ambiente de recarga, um ambiente que, depois de deixarmos boa parte do nosso melhor na rua, não tudo. Hoje muitas pessoas voltam para casa só o refil. Muitas pessoas deixam praticamente tudo na rua. Tudo fica com os clientes, tudo fica com os colegas de trabalho, fica lá todo o esforço, toda a paciência, certo? Fica tudo lá. E quando chegamos em casa já não tem mais paciência nenhuma, o que sobrou foi sono, o que tem é intolerância, muitas vezes é cobrança, irritação. Então deixa eu falar uma coisa para você, não deixe tudo na rua, certo? Não deixe tudo fora e leve todos os dias o pior para casa. É lógico que alguns dias eles serão extremamente difíceis e eles farão com que você tenha que deixar tudo de si. Às vezes acontece isso, e quando você volta para casa, aqueles que te recebem têm que entender isso, essa dinâmica de aprender a lidar com o nosso dia mau. Há um tempo atrás, eu cheguei num ambiente de trabalho e fui procurar uma bateria. Eu tinha mais ou menos umas 5 baterias, e todas as 5 baterias estavam descarregadas, e eu precisava fazer algo emergencial, e eu então explodi. Eu não estava num dia bom, e eu acabei sendo descortês com as pessoas que trabalham comigo. Eu fui duro demais naquele dia. Eu não sou desse jeito, mas naquele dia eu fui. Era muita coisa que estava envolvida. Eu vinha de uma sobrecarga grande, e eu fui muito descortês com os meninos que trabalham comigo. E no dia seguinte, um dos meninos não voltou para trabalhar e mandou me avisar que não queria mais trabalhar comigo, porque eu o ofendi, eu desmereci, e realmente eu fiz isso. Ele tinha toda a razão de não querer voltar mais para trabalhar. Eu confesso a vocês que eu fiquei bem entristecido, pois era um colaborador, era um cara muito legal, e eu pensei em chamá-lo para trabalhar novamente. Mas como você já deve ter aprendido na nossa escola de negócios, que Deus é convidado para fazer parte de nossos negócios. E eu confesso que eu comecei a ficar um pouco sem paz. Eu estava me sentindo culpado de tê-lo tratado daquele jeito, e por isso eu queria que ele voltasse. Mas eu comecei a ficar sem paz de convidá-lo para retornar.
Então eu fui pedir uma direção a Deus, e nitidamente Deus falou ao meu coração: aquele que não sabe lidar com o seu dia mau, não deve fazer parte da sua equipe para lidar com os dias bons. Avalie se você é ruim todos os dias, é descortês todos os dias, e se isso acontecer, você precisa mudar a sua postura. Mas, se as pessoas que convivem com você não sabem lidar com o seu dia mau, se você, durante 1, 2 ou 3 vezes no ano, pode chegar no seu ambiente nervoso, falar com alguém com uma rispidez, usar muitas vezes uma força desnecessária, muitas vezes, vai mais do desequilíbrio. Ninguém pega uma espingarda para matar uma barata. Se formos matar uma barata, nós pegamos um chinelo, uma sandália, porque pegar uma espingarda para matar uma barata é usar uma força desnecessária para resolver um problema simples. Mas às vezes, dependendo do dia, dependendo da situação, nós podemos usar uma força desproporcional ao fato, no nosso casamento, para com os nossos filhos e também no nosso ambiente de trabalho. A proposta de hoje é falar de uma alavanca, utilizar uma alavanca, alavancar o seu negócio. Eu acredito que a maioria deve, quando escuta a palavra alavanca, deve lembrar de Arquimedes, onde ele diz que me dê uma alavanca, porém também eu preciso de um ponto de apoio. E se me der uma alavanca e um ponto de apoio, eu sou capaz de erguer, de levantar, de transpor o mundo. Hoje eu quero fazer uma reflexão nesse aulão, e para mim como pastor, inevitavelmente, é quase uma pregação, e você talvez vai ficar um pouco confuso, mas é só hoje. Já já você volta para as aulas, certo? Mas eu quero usar um texto bíblico, e ele é uma história bíblica que eu acho que vale a pena você acompanhar. 2 Crônicas, capítulo 28, o último versículo do capítulo 28. Capítulo 28, verso 27 de 2 Crônicas, depois nós vamos entrar no capítulo 29. Bota para mim, por favor. Não me deixe esquecer do vídeo no final, tá ok? Para eu fazer a... Bota aí. Isso. Acás morreu, foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 29, verso 1. Só muda aí, 29, 1. Isso. Ezequias tinha 25 anos quando Acás morreu. Então Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Olha para mim, porque eu quero mostrar a você primeiro o cenário, e a perspectiva cuja qual nós vamos olhar para esse gestor, para esse administrador, para esse indivíduo que vira agora o presidente de seu negócio, um negócio que caiu na sua mão, certo? Com a morte de seu pai. Vamos tratar aqui como um negócio de família, talvez um dos negócios ou de modelos de negócios mais desafiadores, que algumas pessoas têm de lidar, que é ter que trabalhar com pessoas tão próximas, com seu sangue, trabalhar com cônjuge, trabalhar com filhos.
Às vezes é encontrar no seu ambiente de trabalho pessoas que não são da sua família, mas pessoas que são fundamentais para seu negócio funcionar, e ter que lidar muitas vezes com a incompetência, certo? De alguém que tem seu sangue e a competência de alguém que não tem. E muitas vezes você, como gestor, fica em meio a esse ambiente de ciúmes, de intrigas. Nós vamos olhar este modelo de negócio que eu vou tratar como um negócio de família. No último versículo do capítulo 28, nós vimos Acais morrer. E a história deste negócio, ela não é boa. Este homem que acaba de morrer, ele fez com que seu negócio falisse. Acais foi alguém que basicamente destruiu a empresa, me permita tratar assim. Ele é alguém que jogou os negócios para o fundo. Ele fez alianças com pessoas que não deviam. Ele trouxe a falência financeira, econômica, não apenas dele, mas de seus diretores, de seus gerentes. Ele foi um cara, mas tão desafiador, que o texto chega a dizer que quando ele morre, o povo não teve coragem de sepultar ele no sepulcro dos outros reis, de tão ruim que o cara foi. Mas o tempo dele passou. E agora Ezequias, 25 anos de idade, assume essa empresa, esse negócio, falido, quebrado, sem nome, sem crédito, sem nada. 25 anos de idade, este garoto, eu acho que posso falar assim, ele tem a incumbência de alavancar ou então de terminar de sepultar essa monarquia, de terminar de destruir tudo isso. E a postura que ele vai tomar, o posicionamento, é isso que eu acho que vale a pena nós observarmos, porque nós vivemos num ambiente extremamente competitivo. Se você acha que eu não me vejo como um gestor, eu me vejo. Se você acha que eu não vejo essa igreja como um negócio, eu vejo. A moeda que circula aqui talvez não seja a da sua empresa. O que eu planejo e a minha satisfação aqui não está em receber dinheiro. Eu sou um voluntário na igreja. Se a igreja arrecadar 10 mil ou 100 mil, para mim, como pessoa física, tanto faz. Essa não é a minha fonte de renda. Não estou desmerecendo nenhum líder religioso que receba da igreja, porque acredito que um dia eu ainda irei receber, e a Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário. Não tem nada de errado. Eu só quero que você entenda a minha postura. Eu preciso fazer com que ela frequente, porque só nessa rua que nós estamos inseridos, se nós contarmos de lá até o final, provavelmente você vai encontrar umas de 15 a 20 igrejas. Ou seja, se eu pudesse adaptar essa frase para que ela não fique agressiva, e você que está aqui vai entender, lugares que estão fazendo o mesmo negócio que eu. Então, como é que eu faço? Como eu vou fazer para tornar esta agência do reino, certo, mais atraente, fazer com que ela funcione da melhor maneira possível? Então é importante que você entenda que eu estou num negócio. Amanhã eu saio do negócio que é meu ministério e que a moeda não é dinheiro, aí para ganhar dinheiro, certo? Aí eu vou para minhas palestras, para os meus eventos, certo? Amanhã faço Joinville, sábado eu faço Gramado, domingo eu faço Goiânia, segunda-feira eu faço Sorocaba, e terça-feira eu faço Jacareí, e quarta-feira
eu volto para cumprir meu ministério. Então só estou te dando essas informações só para você entender que eu também tenho um serviço, eu também tenho um produto, eu também vendo algo, certo? Que é a minha imagem. E se você, como empresário, sabe, pensa na tristeza que eu fico na hora de pagar os impostos. Porque se você acha que é desafiador pagar imposto dos seus serviços e produtos, eu pago imposto da minha voz. Eu pago para falar. Não me dá uma raiva de vez em quando, certo? Mas às vezes a gente esquece, quanto mais imposto se paga, mais se ganha, sim ou não? Então, eu só estou te dando um panorama para você entender, porque o cara tem 25 anos de idade, assume um ambiente, certo? Falido, derrotado, sem prestígio, certo? Seu nome no mercado está sujo, porque seu pai sujou, não há credibilidade, ok? Ninguém quer parceria com esse indivíduo. Então o que é que ele vai fazer, certo? Para levá-lo, porque é isso, você, Deus e o seu negócio. Então ele precisa primeiro reconstruir a credibilidade de seu cargo que seu pai jogou fora. Ele precisa reconstruir o respeito e a admiração do reino que ele representa. E ele precisa fazer com que o nome de Deus seja glorificado através da vida e dos negócios dele. Então ele vai tomar algumas decisões que nós podemos entender que foram elas que alavancaram, que levaram, ou levaram a sair desse ambiente de derrota para um ambiente de vitória. E eu vou mostrar isso a vocês. Verso 2 desse texto. Ezequias fez o que era reto aos olhos de Deus, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Preste atenção. Eu acabei de falar para vocês que o pai de Ezequias se chamava Acais. O pai de Ezequias não se chamava Davi. O pai biológico de Ezequias se chamava Acais. Porém, o exemplo de Acais era um exemplo negativo. Então, Davi modela. Hoje também está muito comum essa palavra no mercado corporativo, modelar alguém, usar alguém como modelo, estabelecer alguém como um parâmetro, certo? Que você deseja alcançar. Nós vamos olhar aqui o primeiro ponto de sucesso, a primeira coisa que você precisa fazer para sair de onde está e ir para onde deseja, é buscar alguém que já tenha feito o trajeto. Eu vou usar um exemplo de alguém que está aqui, tá certo? E é fácil de usar, até porque eu tenho como testemunha e fico muito mais fácil. Eu tenho uma propriedade pequenininha, não muito longe daqui, e eu queria fazer um caminho nessa propriedade, um ambiente onde eu pudesse passar com segurança, e um ambiente onde os convidados que fossem na minha propriedade, eu daria a essas pessoas um acesso, para fazer uma trilha dentro de uma pequena floresta. Esse era o meu desejo. Porém não havia em mim habilidade para fazer isso, conhecimento para fazer isso. Então eu precisava de alguém que tivesse essa experiência, essa expertise, certo? Então eu peguei alguém que estava apto a fazer aquilo e mandei, ou pedi, ou paguei, como queiram, essa pessoa para que fizesse o caminho antes de mim, antes das pessoas que eu queria que conduzisse. Disse para ele como é que eu queria, dei algumas informações básicas e ele foi
Está ali, ó, Leandro, certo? Leandro foi lá, fez a trilha, e por ele ter passado primeiro, quem teve que lidar com formiga, com abelha, com espinho, foi ele. Ok? O que eu fiz? Eu simplesmente fui, de forma muito mais segura, com degraus, com corrimão e guarda-corpo em algumas ocasiões. Mas por que eu passei com segurança? Porque alguém que tinha experiência para fazer, fez esse percurso antes de mim. Antes de criar tudo isso, eu visitei igrejas que tinham tudo isso. Eu observei modelos que tinham tudo isso. E dificilmente você vai achar hoje, pelo menos aqui próximo, uma igreja que esteja feita sobre este modelo como o nosso. Por quê? Porque eu modelei alguém lá de fora. Uma das melhores maneiras de você alavancar seu negócio é encontrar um modelo, é encontrar alguém que já faz, certo? Aquilo que você planeja fazer, já tem aquilo que você planeja ter, já alcançou aquilo que você planeja alcançar. Por quê? Porque esta pessoa, este negócio, pode fazer com que você não cometa erros que ele cometeu. Você pode olhar, por exemplo, para Xerém e falar assim: nossa, eu tive uma ideia fantástica, eu vou botar em Xerém um restaurante de comida árabe que aqui não tem. Sensacional, não é? Pois é. Mas por que você não pergunta, por que será que não tem um restaurante de comida árabe em Xerém? Talvez você descubra que não tem porque ainda não cabe nesse lugar, mas você às vezes acha que teve uma ideia fantástica. Perde o emprego, vira empreendedor e perde o emprego e o dinheiro. Então é importante isso. Eu olho para esse cara e vejo que ele pega em Davi uma referência positiva. Ele modela em Davi. E isso é muito importante. Para mim a base é estabelecer um modelo, certo? Aquilo que eu quero fazer. O que eu faço e quem já faz o que eu faço ou planejo fazer com sucesso. Esse é o número 1. Segunda coisa que eu queria atrair a sua atenção. Bota o verso 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Vamos lá, pode. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmo, santifiquem a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirem do santuário tudo o que é impuro. Preste atenção no que esse cara vai fazer agora. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês. Note que para ele é tão emergencial mudar as coisas que ele age num ambiente imediatista. O que esse cara vai fazer? Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, abriu as portas, reparou, acendeu as lâmpadas, queimou incenso. Note que ele está tomando algumas decisões. Trouxe os sacerdotes e os levitas. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Ezequias não tem dinheiro. Eu estou querendo dizer que Ezequias não tem nome. Ele não tem prestígio. E ele precisa de tudo isso. Mas quando nós falamos você, seu negócio e Deus, é bom que você já vá organizando isso. Porque na ótica de Ezequias, trazer Deus para o seu negócio
na mente dele é o que vai lhe garantir sucesso. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, abre as portas da casa do Senhor, acende as lâmpadas, remove as impurezas. Note que Ezequias está vasculhando o ambiente que seu pai administrava. Ezequias está levando conhecimento, acendendo lâmpadas, está removendo, aquilo que precisa ser removido, estava tirando aquilo que estava atrapalhando. É isso que ele está fazendo. Ele chama os sacerdotes, os levitas, e diz: santifiquem a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirem de lá o que é impuro. Ele está tomando uma providência, porque na cabeça de Ezequias ele precisa de muita coisa, é verdade, mas ele sabe que uma dessas coisas é primordial: a presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estudar modelos de negócios em diversas escolas. Nós sabemos que as academias trazem consigo, visões diferentes, fundamentos e bases diferentes, dependendo da origem, do professor. Para nós aqui, nós somos conscientes o suficiente para entender que alguém sem Deus pode prosperar. Se nós estivermos falando só de grana, se a única moeda que você reconhece é o dinheiro, eu respeito. E não sou tolo de dizer para você que quem vai ganhar dinheiro precisa fazer isso com Deus. Não. Quem vai ganhar dinheiro precisa ter coragem para trabalhar, sabedoria para administrar e conhecimento, expertise para executar. Porém, a nossa proposta é mais do que ganhar dinheiro. Como você está no ambiente religioso, a Bíblia diz: ganhe o mundo sem perder a alma, porque a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Isso não é um texto de permuta, por favor. O texto bíblico não diz: ou você ganha dinheiro ou você ganha alma. Não é isso. A Bíblia está dizendo: cuidado para não ganhar o mundo e perder a alma. O que a Bíblia está dizendo é: ganhe o mundo e não perca a alma. Por isso que a nossa proposta é trazer Deus para o nosso negócio e seus princípios. E para Ezequias, isso é fundamento básico. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, ele abriu as portas, certo? E fez tudo o que eu mostrei até o verso 5. Verso 6. Porque os nossos, presta atenção, olha só, porque os nossos pais foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Vamos lá? 7. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. 8. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele nos transformou em objetos de espanto, vergonha, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Preste atenção, porque esse garoto de 25 anos assume o negócio, modela Davi, coloca Deus em primeiro lugar e agora vai descobrir o motivo do fracasso de seu pai. Nossos pais fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, viraram as costas para Deus, não queimaram. Note que se você planeja alavancar seu negócio, a primeira coisa que você precisa descobrir é porque ele ainda não rompeu. Identificar, certo?
O problema é a base para resolvê-lo, não é a solução, mas já é algo muito poderoso. Ele sabe, porque preste atenção, depois de dizer tudo isso, ele diz: é por isso que nós estamos nessa situação, é por isso, certo, que nós somos vergonha, espanto, é por isso que as pessoas estão vaiando, é por isso que nós estamos nesta situação. Ou seja, ele já foi capaz de identificar qual é o grande problema nosso. É que muitas vezes o fracasso de nossos negócios está onde? Fale para mim, raciocine. Quando sua empresa, seu comércio tem um problema muito sério, normalmente ele está onde? Já parou para pensar? Em você. O problema mais sério que eu enfrento nos meus negócios e na própria igreja é quando eu não tenho coragem de tomar a decisão que precisa ser tomada. É quando eu não tenho coragem, às vezes eu sei onde está, mas na verdade o problema não está lá, ele está em mim. Porque olhar para nós mesmos pode ser um grande desafio. Nós temos muita dificuldade de lidar com um problema verdadeiro quando ele está em nós. Na maioria das vezes que você vai ver pessoas treinando pessoas, uma das primeiras coisas que elas buscam fazer é que as pessoas se reconheçam, consigam olhar para si mesmo, descobrir que não conhece nada sobre o negócio que sonha em fazer. Ela sequer é capaz de dimensionar o que é o dinheiro do negócio, o que é o capital de giro. Ela sequer tem condições de lidar com isso. Por quê? Porque ela não sabe o básico, ela não tem conhecimento, ela está fazendo as coisas no escuro. Nós temos que entender isso. Eu preciso saber onde é que está o problema. Ele foi lá e identificou: o problema está aqui, nossos pais fizeram isso, e é por isso que nós viramos vergonha, é por isso que nós vivemos num ambiente cíclico, onde nunca as coisas rompem, sempre parece que vão romper. Então, se eu quero alavancar o meu negócio, eu preciso saber por que é que ele ainda não rompeu. Eu sei que a maioria das pessoas que foram perguntadas sobre isso dirão a mesma coisa: pastor, o que me falta é dinheiro. O que me falta é dinheiro. E eu vou responder para você categoricamente: na maioria das vezes não é. E eu vou te explicar por quê. Já ouviu um texto bíblico que diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no muito? Sim ou não? Bom, o texto não está falando de valor, de quantidade. O texto está falando de fidelidade. Bom, então preste atenção. O cara que é fiel no pouco, ele é fiel no muito. É assim que funciona. Porque o assunto é fidelidade. Então vamos lá. Para você falta grana, mas seu negócio é bom, então está certo. Vamos lá. Quando alguém é fiel no pouco e ele sabe administrar o pouco, você pega um cara que ganha mais ou menos, vamos botar R$1.400, é pouco, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas esse cara é um bom gestor, sim ou não? Então, dentro de um ano, sabe o que ele fez? Ele conseguiu economizar 140 com 18, R$168. Ele conseguiu economizar 10%, né? Vamos colocar assim, ou 1%, ok?
Então 1%. Mas o que é R$ 168 no ano? É pouco, sim ou não? Sim ou não? É. Mas se ele ganhasse 10 mil e economizasse 1%? E se ele ganhasse 100 mil e economizasse 1%? Só que qual é o problema? Como para ele 1% de 1.400 é pouco, ele não administra. Quando eu encontro alguns bons administradores na igreja, eles ganham pouco e eles têm pouco dinheiro guardado, sim ou não? Porque tem pouco. Mas aí eu vejo que ele é um bom gestor. Aí eu começo a descobrir que à medida que ele for crescendo, esse camarada é alguém que precisa de grana. Esse sim. Ele está me dizendo que ele só consegue juntar pouco porque ele tem pouco. Mas o mau administrador não interessa o quanto ele ganha. Ele nunca consegue juntar nada. Eu conheço gente aqui na igreja e eu tenho gente na minha família que ganha pouquinho, e se você chegar para ele agora e pedir R$ 500 emprestado, ele tem. E eu conheço gente que ganha 5, 7, 10 mil, e se você pedir R$ 500 hoje emprestado, ele não tem. O problema dele é dinheiro? Não, o problema dele é gestão. Ele sequer é capaz de saber que não sabe. Ô gente, saber que não sabe já é um negócio extraordinário. O problema é que tem gente que não sabe que não sabe. Aí ele corre o risco de pensar que sabe. Aí desgraçou tudo. Até já confundi sua mente. Esse era o propósito. Então preste atenção, ele sabe onde ele está. Ele diz ali, ó, por isso, é por isso. Por que eu não tenho? Por que minha igreja está vazia? Por que eu não tenho grana? Por que meu negócio vai mal? Por que ninguém quer ir na minha palestra? Por quê? Quando eu começo a fazer perguntas sobre mim mesmo, sobre eu vou ter que lidar com algumas respostas dolorosas, sim ou não? Isso, então às vezes eu prefiro não perguntar. Eu espero um ambiente de magia, e não é. Se você tem um negócio pequeno, não tem problema. Qual é a margem de lucro estabelecida para seu negócio? Crie um ambiente, uma alavanca, mova-se, tá certo? Para que esse negócio pequeno seja lucrativo. Ele pode não te trazer de forma imediata o que você precisa para sobreviver. Não. Pode ser um negócio pequeno, mas quando você senta diante de um professor desse, quando você senta diante de alguém que vai te mentorar, e você diz para ele, cara, eu tenho um negócio e eu consigo ganhar R$ 800 por mês. E quanto você coloca? Eu coloco 300 e eu ganho 800. Fantástico. Sensacional, tá bom demais. Mas o que é uma lucratividade de R$ 500? Não é nada. Mas fique tranquilo, não negligencie o tempo das pequenas coisas. Hoje as pessoas não conseguem criar essa alavanca. Por quê? Porque o impedimento, na verdade, são elas mesmas. Então elas gostam de estar no ambiente do empreendedorismo, mas não são. Elas gostam de lidar ou de estar no ambiente de gestão, mas elas não estão. Parece que isso traz um empoderamento, mas nunca leva essas pessoas a lugar nenhum. Sabe, há um tempo atrás, eu vi uma frase do meu filho, que na hora eu fiquei tão chateado. Mas eu fiquei muito chateado. Ele já é formado.
ele é dentista, e me pediu para que fizesse, né, medicina. Eu falei, tá bom, cara, tá jóia, você sabe que não é barato. Aí esses dias eu fui sentar e conversar com ele, aí eu comecei a falar, filhão, pô, esse negócio aí você tem que começar a ganhar grana. Sabe o que ele falou comigo? Ô pai, eu estava pensando aqui, eu até consigo ganhar uns 30 mil com aquilo que o senhor falou comigo, mas eu fico pensando que para eu ganhar 30 mil eu tenho que trabalhar pra caramba. Eu falei, Senhor, eu conversei comigo, fica quieta dentro de mim, ó minha alma, espere em Deus que eu vou matar esse miserável. Na hora eu fiquei muito chateado, você não ficaria? Mas quando eu olhei a mente dele, eu descobri que a mente dele estava à frente da minha, que ele enxergava nele o potencial, e eu estava querendo tolir. Então, por quê? Porque ele olhou e me disse, pai, eu tenho a qualificação, o que o senhor falou, o que o senhor me expôs, eu entendi isso, mas eu não quero, eu quero mais. Então é importante que você consiga ter uma visão clara a respeito de quem você é. É importantíssimo isso. É isso que esse cara está fazendo. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e Deus, certo, fez com que as atitudes de nossos pais nos tornassem essa vergonha. Verso 9. Olha só, nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres foram para o... Agora o verso 10 é o ponto de apoio. Se tudo aquilo que eu lhe disse até agora era uma alavanca, o 10 é o ponto de apoio. Agora, estou o quê? Estou o quê? Estou resolvido. Agora eu estou decidido. Agora eu estou decidido a fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de... Agora eu estou decidido que eu vou mudar essa história. Agora eu resolvi que isso vai chegar ao fim. Olhe bem, ele está dizendo para quem? Para ele mesmo. Eu estou resolvido a mudar essa história, porque não depende de mim, não depende dos professores, não depende das ferramentas, depende de você. É você que vai olhar para você mesmo e decidir. Eu acho que o que você deve fazer é trabalhar com responsabilidade e trafegar no seu nível. A melhor maneira de subir até hoje e mais segura se chama escada, onde você sobe um degrau por vez. Essa é a maneira mais sólida de subir. Quando você começa utilizando este princípio, a probabilidade de você fracassar, eu sei, poxa pastor, mas eu sou arrojado. Eu não sou. Eu sou altamente conservador. Eu nunca ganhei muito dinheiro de uma vez só, mas eu nunca perdi muito dinheiro de uma vez só. Eu sei que eu posso mexer com algumas pessoas que são arrojadas, e eu acho legal. Pessoas arrojadas, elas lidam muitas vezes com um fracasso grande e também com grandes sucessos. Mas para quem está começando, eu acho muito bom evitar esse ambiente de fracassos extremos, porque quando nós temos pouco, uma perda grande pode fazer com que nós não venhamos nos recuperar. Mas está ali, eu estou decidido, eu estou resolvido a fazer uma aliança, eu resolvi que eu vou mudar isso. É importante você definir isso dentro da sua realidade. Eu já falei isso aqui. Olha, eu tive e tenho o privilégio hoje de palestrar com grandes palestrantes. Já vai entrar um vídeo
aqui de um evento que nós vamos fazer, né? O Alex está realizando lá na Barra e nós vamos convidar você, mas eu tenho o privilégio hoje, você vai estar aqui, o Cacá Diniz, marido da Simone, certo? E que é um parceiro, a gente palestra junto, tá? Vamos lá, o Janguier Diniz, o João Kepler, o Tiago Nigro, ok? O Tiago Brunet, o da Febracis, me ajude aí. Não, mas o Paulo Vieira, certo, com a Camila. Eu tenho o privilégio hoje de falar com todos, né? Ou ao lado de todos. Eu estou indo agora para o Respire no sábado para falar lá em Gramado com o Tiago Nigro e com tantos outros. Mas eu vou explicar uma coisa a você, e falei isso num dos eventos de Janguier. Cuidado quando você ouvir um leão mandando você rugir, porque às vezes você é felino, mas não é leão, você ainda é gato. Eu aprendi que tem o gato, ele é um felino, sim ou não? Tem a onça, ela é um felino, sim ou não? E tem o leão, ele é um felino, sim ou não? Os três são felinos, sim ou não? O gato, quando é apto para pegar um rato, ele é vencedor ou não? Sim ou não? Isso! Uma onça, quando pula nas costas, no dorso de um jacaré, no Pantanal, e captura, ela é vitoriosa, sim ou não? E quando um leão pula nas costas de um búfalo, no Serengeti, na África, ele é um vencedor, sim ou não? Mas cuidado com os coaches, porque às vezes ele se esquece, subindo na tribuna, que eles são leões, e ele começa a chamar gato de leão. Você é leão, você é leão. E o gato, sou leão. Ah, tu é leão? Isso, você é leão. Fala, você é leão. E começa a te vender a ideia. Você tem que entender o seguinte: estou falando mal do ambiente de coach, não, a gente está junto aí na caminhada. Eu só estou falando que você tem que discernir o que é sério, porque quando você vê um leão te chamando de leão, arruma um espelho, dá uma olhada na sua conta bancária, porque eu sei que o seu sonho às vezes é transferir o dinheiro da sua mente para a sua conta. Você já tem até a cifra onde? Na sua mente, mas essa é a transferência mais difícil da minha vida. Transferir o que está na minha mente para a minha conta. Até hoje eu não consegui esse sucesso, mas eu cansei de ir nesse evento, e o cara vai lá e fala: você é leão. E o gato: miau. Leão, você miau. Leão. E às vezes no empolgamento da hora, o leão fala: pula nas costas do búfalo. O gato pula. Aí vende o que não tinha. Aí fala mal de todo mundo, só porque alguém iludiu ele. Entendeu, miau? Isso não significa que você não pode virar, sei lá, certo? Quem sabe aí você não encontra com a feiticeira do He-Man. Isso. E um dia o negócio acontece. Mas enquanto não for, por favor, trafegue num ambiente seguro, principalmente se você for casado, principalmente se você tiver família. Não brinque com essas coisas. Por isso é que nós buscamos trazer Deus, porque junto com Deus vem a honestidade, a seriedade e a justiça, de pegar todo mundo e transformar você em alguém bem sucedido. Onde? Inicialmente na sua área. O Davi ficou conhecido porque matou o quê? Fala para mim. Sim ou não? Mas seja franco, qual é o primeiro animal que você acha que Davi matou na vida? O quê? Uma ovelha. Ele era pastor da ovelha. Ele criava ovelha para comer. Então o primeiro bicho que ele matou provavelmente foi o quê? Uma ovelha, um bichinho que não dava perigo, certo? Depois, provavelmente, qual animal que ele enfrentou? O maior inimigo da ovelha? O lobo. Sim ou não? Perigoso ou não? Mais perigoso que a ovelha? Claro. Depois que ele matou o lobo, ou enfrentou o lobo, qual foi o próximo inimigo? O urso. E depois do urso ele matou o quê? E depois do leão ele matou o quê? Isso aí. Entendeu, Davi?
Você já quer entrar no cenário matando gigante? Mata uma ovelhinha. Fala, Beco, morreu, pronto, acabou. Já me sinto chefe de grupo de extermínio. É isso aí. Ok? É a realidade. Você precisa trabalhar a sua realidade para alcançar o seu ID. Ele está resolvido fazer uma aliança e fez. Depois você vê a história desse cara. Foi fantástica. Agora coloca o capítulo 32. Vai dos 29 para o 32. 6 minutos eu termino. Bota no 32 aí. Capítulo 32. É 2 Crônicas 32. Bora, meu filho, vira a página. É o computador. Lento, meu Deus. Isso não tem memória, isso tem uma vaga lembrança. Vamos lá. Vamos lá. Depois de quê? Lê para mim aquilo ali. Preste atenção aqui, porque isso é fantástico. Depois você lê a história, que eu não sou obrigado a ler tudo. Escute só. Depois de tudo que esse cara fez direitinho, pagou, acendeu as lâmpadas, queimou incenso, tal, fez tudo direitinho. Um cara chamado Senaqueribe. Senaqueribe seria mais ou menos hoje, talvez, o Biden, o presidente norte-americano, uma das maiores forças, a força da Assíria. Ok? Esse cara que se levanta para tentar invadir Judá. Quem era o rei de Judá? Quem era? Ezequias. Qual era a história que girava em torno de Judá nas administrações anteriores? Judá tem resistência? Sim ou não? Judá vence alguma coisa? Você já ouviu a expressão chutar cachorro morto? Já ouviu? Quem aqui já brincou de carniça e tinha aquela frase: quando eu bato, todo mundo bate? É só você estar lascado, que parece que o troço, o raio entra na antena e queima a máquina de lavar. Não faz nem sentido, não é? Que nem um raio, é um satanás que entrou. Escute só. Judá está com a moral lá embaixo, sim ou não? Mas agora ela está sob nova. O cara que reina lá acendeu lâmpada, queimou incenso. É um cara que descobriu onde estava o erro, consertou, repaginou, está tudo certinho. Mas só que ninguém lá fora está sabendo. Então agora Senaqueribe se levanta e vem lutar contra Ezequias. Coloca o verso 20 para a gente adiantar. Eu acho que é o 20. 2 Crônicas 32, 20. Isso. Olha lá. Então, o rei e o profeta, filho de Amós, oraram por causa e clamaram ao... Presta atenção. Ezequias é um bom administrador, sim ou não? O negócio dele está indo bem, sim ou não? E quem é que está no negócio dele? Deus. Então, quando o negócio fica difícil, ele vai falar com quem? Com Deus. Chamou o Isaías, porque tu tem que andar com gente boa. Tira o Zé Ruela da sua vida. Gente que não faz nada, rapaz. Dá uma olhada. Tem gente que não deve estar na sua vida, nos seus negócios. Está lá, chamou o profeta Isaías, certo? E oraram por causa disso. Disso o quê? A invasão de Senaqueribe. Sim ou não? Sim ou não? Ele já fez tudo que podia? Fez tudo certinho? Sim ou não? Ele pode fazer alguma coisa contra o exército da Síria inteiro? Claro que não. O pai dele deixou ele sem dinheiro, não tem nada. Não tem guerreiro, não tem arma, não tem nada. Mas antes de trazer qualquer coisa desse tipo, ele trouxe Deus. Muitas vezes seu negócio vai precisar de você. Muitas vezes, preste atenção, pessoas de sucesso não fazem o que querem, pessoas de sucesso fazem o que precisam. Fazer o que quer é coisa de derrotado. Fala sério, você quer acordar cedo?
Por que você acorda? Porque precisa. É ou não é? Então às vezes você quer comprar? Sim ou não? Quer. E não compra por quê? Porque não pode. Mano, você faz o que precisa, não o que quer. Está ali, ó. Fez tudo certinho, e vem o inimigo. Agora, e aí eu gosto desse texto. Para mim, um dos textos mais absurdos da Bíblia, mas eu gosto. A Bíblia é um livro de fé. Bota o 21. Os caras oraram no 20. E o Senhor enviou o quê? Enviou o quê? Quantos anjos? Sabe que tem lá um exército. Os caras oraram. Deus enviou um, está lá. Ó. E o Senhor enviou um que destruiu todos os homens. Presta atenção. Anjo que não mata covarde. O anjo só matou valente. Sim ou não? Por que, gente? Os anjos matam todos os e os covardes. Gente, marketing, propaganda. Se mata todo mundo, quem é que fala para os outros que Judá mudou? Se ainda lhe sobrar apenas $1, você investe em... Já ouviu falar isso? Já deve ter ouvido. Entendeu? O anjo vinha e estava lá, os valentes e os covardes. Aí o anjo fazia assim. Quem encarava morria. E os covardes corriam. O que é aquilo? Impulsionamento. Era no modelo do Velho Testamento. Dá licença? O que é aquilo? Rede social. Os soldados tudo correndo. E o anjo matando. Só valente. Covarde, vai embora. Porque se mata todo mundo, quem é que conta para os outros? Que agora eles têm um produto bom, um serviço bom, que agora a empresa mudou. Aí eles iam correndo. Chegava lá, depois você lê, que é muito legal. Cansado. Ezequias, Judá, Ezequias nem é a carne não, maluco. Lá mudou de governo. Eles têm um anjo lá, maluco, matador. E alguém deve ter falado, um anjo só, e falar, amigo, se tem 2 eu não saio vivo. Ô, gente, a história foi tão extraordinária que todos os inimigos do Ezequias vieram fazer visita, trazendo presente, dinheiro, falando, Ezequias, gente boa, Ezequias é gente boa. Sempre falei que o Sinaqueribe não se mete com Ezequias. Ezequias não é Acais. Acais tinha uma postura, ele tem outra. Sua vida está esperando de você. Se você pensa que o seu maior inimigo é o Satanás, menino, quando você escovar os dentes de manhã, dá uma olhada para frente, que você vai ver um inimigo poderosíssimo. Você vai estranhar que ele parece contigo. Mas essa é a grande verdade, gente. No que depender de Deus, você não vai vencer, você já agora. Depois você lê, você vê essa história extraordinária. Lê todo dia de manhã. 25 anos de idade, o cara botou para quebrar o tal do Ezequias. Todo mundo via e falava, Ezequias. Todo mundo queria andar com ele, sim ou não? Queria se relacionar com ele, sim ou não? Porque ninguém gosta de quem está quebrado, não, gente. Aliás, segura essa aí. A maioria das pessoas que você vai lidar com ela não gosta de você. Só guarda o que você tem e o que você faz. Por isso valorize sua família. Porque quando você não fizer mais nada de bom, quem vai ficar lá é a sua mulher. Se ficar.
que tem umas que vão até embora. Tá certo? Então coloque isso em prática. Decisões e ponto de apoio. E o ponto de apoio é a fala assim, eu decido mudar, fala. É isso aí, ninguém pode fazer isso por você não. Ninguém pode. É você. Se eu fosse falar de mercado, eu estou aproximadamente 20 anos no mercado. Já fui líder do mercado gospel no que diz respeito a convites. Eu já cheguei a receber, durante muito tempo, mais de 300 convites por dia para pregar e para palestrar em diversos lugares do Brasil. Hoje tem quase 20 anos que eu estou nesse mercado. Não sou mais o número 1, mas ainda estou entre os 3 primeiros. Tem meses que eu consigo receber ainda mais, ou perto de 200 convites por dia. Multiplica isso por 30 dias. Sabe por quê? Por causa da qualidade daquilo que eu entrego. Hoje no ambiente gospel, pouquíssimas pessoas têm uma palestra, certo? Ou um show num ticket mais alto que o meu. Não igreja, esquece igreja, eu não estou falando de pregação. Pregação é meu ministério, eu não vivo disso, ok? Mas eu só estou dando a você o panorama de alguém que sabe o que está falando. Ofereça o melhor que você pode. Para isso, conheça o seu negócio, conheça o ambiente onde você está inserido e pergunte-se se o que falta em você, na verdade, não é fidelidade, não é grana. Se você ganha pouco e tem pouco dinheiro guardado, você é fiel no pouco. Se você ganha pouco e não tem nada guardado, você não é fiel no pouco. E quem não tem nada guardado quando tem muito pouco, também não tem nada guardado quando tem muito, porque não é a quantidade, é a postura. É assim que funciona.